passar a palavra para o senhor Cleiton Guimarães Moraes, que é presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília. Bem, bom dia a todas e bom dia a todos. Quero cumprimentar a nossa deputada federal, Érica Cocai, uma guerreira e sempre atenta às causas dos trabalhadores e das trabalhadoras, ao mesmo modo que saúdo também o nosso deputado pela iniciativa, o deputado Pompeu, de estar aqui nesta casa fazendo esse debate tão importante para o Brasil e para os brasileiros e brasileiras. Do mesmo modo, também saudar e cumprimentar muito efusivamente a iniciativa da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, na pessoa do companheiro Fuji, o Reinaldo Fujimoto, uma campanha belíssima e que tem a primazia, a responsabilidade de fazer o debate para dentro e para fora, ou seja, de aglutinar os trabalhadores e trabalhadoras do Banco do Brasil, mas também juntando e dialogando com todos aqueles atores que, em sã consciência, e muito sã consciência, têm convicção da importância e papel do Banco do Brasil. Queria também aqui reconhecer a importância dos companheiros e companheiras de jornada, os dirigentes do Sindicato dos Bancários de Brasília, funcionários e funcionárias do Banco do Brasil que aqui se fazem presentes, representantes estes também nos seus locais de trabalho, e todos os demais membros, todos os demais companheiros que aqui nos acompanham presencialmente e aqueles que nos acompanham também pelas redes e pela TV dessa casa. Bom, queria fazer a nossa fala, uma fala do Sindicato dos Bancários de Brasília, deputada Érica Cocai, sentada nos episódios que ocorreram e que têm ocorrido insistentemente, de desmonte, de tentativa de desmonte do Banco do Brasil, patrocinado pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, no seu início, logo no seu início de mandato e da sua caminhada desastrosa, várias medidas têm adotado de ataque ao Banco do Brasil. Então, ataques que perpassam desde a indicação de membros concorrentes do sistema financeiro para presidir e ocupar o Conselho de Administração. Então, portanto, uma outra metodologia e uma outra forma de fazer e de desmantelar este banco e as instituições públicas brasileiras, e que nós, Sindicato dos Bancários, Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, ANAB, deputados e deputadas dessa casa e vários outros atores, senadores aqui no Parlamento, temos, desde a primeira hora, colocado o alerta e feito a marcha da lucidez, que é a marcha de denunciar e apontar esses descaminhos patrocinados pelo Executivo Federal. E não pararemos, não pararemos. Hoje é Dia Nacional de Luta. Nós poderíamos estar aqui, deputado Pompeu, deputada Érica Cocai, fazendo um ato em homenagem ao Banco do Brasil e agradecendo pela pujança do Banco do Brasil para os brasileiros e brasileiras. Mas, no entanto, nós estamos reconhecendo isso, esse papel, mas, ao mesmo tempo, abrindo um diálogo com a ampla sociedade para dizer: não deixem mexer no nosso bebê, não mexe no nosso bebê. É fundamental que a população brasileira entenda que o debate que ora se coloca, partindo dos funcionários do Banco do Brasil, partindo dos parlamentares, não tem uma restrição corporativa. Pelo contrário, como apontaram aqui os dados, o Banco do Brasil, pela sua capilaridade, pela sua presença, ele é um indutor estratégico do desenvolvimento nacional. Então, portanto, mexer no Banco do Brasil é ir na direção desse governo que quer colocar o Brasil, do ponto de vista da divisão internacional do trabalho, no seu início da cadeia. Ou seja, desmantelando estruturas de emprego fundamentais, desmantelando estruturas de inteligência e de desenvolvimento. Isso nós não aceitaremos, porque isso tem reflexo direto para a população brasileira. E, ao falar isso, nós queremos dizer que todo esse estado de coisa tem culpados. E nós estamos aqui a apontar esses culpados e dizer que a saída é o fortalecimento do Banco do Brasil. A saída é o fortalecimento das estatais. Hoje, como disse, é Dia Nacional de Luta em defesa do Banco do Brasil e em defesa da CACI. Esse patrimônio tão fortemente significativo dos trabalhadores e trabalhadoras. E o né, do Brasil, por meio da sua diretriz e ditame, desse interventor alienígena aos interesses legítimos do Banco do Brasil,
Ao atacar essa estrutura tão importante para o Banco do Brasil, ele desmantela a lógica, como apontou a pesquisa da ANAB, dos quadros, de retenção de quadros valorativos para o Banco do Brasil, tão fundamentais para elaborar, desenvolver e implementar as políticas públicas de crédito e desenvolvimento nesse país. Então, nós estamos aqui em Dia Nacional de Luta para dizer, não mexe no meu bebê, para dizer que todo esse estado de coisas, para dizer que a capilaridade do Banco do Brasil, que é responsável por estar internalizando no orçamento público 32 bilhões de reais nos últimos 12 anos, e que é o mesmo Banco do Brasil que, por outro lado, faz o trabalho por meio do seu braço social, a Fundação Banco do Brasil, que é responsável apenas pelos últimos 15 anos pela injeção de recursos e pelo desenvolvimento de economias e da inclusão de brasileiros e brasileiras, milhões de brasileiros e brasileiras que estavam fora do orçamento público. A Fundação Banco do Brasil, o Banco do Brasil, por meio da sua fundação e sua capacidade de articular, injetou na economia do desenvolvimento e da decência e da cidadania mais de 2 bilhões de reais, que é resultado da Reciclando Sons, que teve seu apoio inicial aqui na Fundação Banco do Brasil, que é resultado da cadeia de desenvolvimento, por exemplo, dos catadores. Concluindo, presidente, que agora a gente vê a lógica da indústria do lixo, uma lógica que pretende esse governo, a exemplo da máfia, a exemplo da máfia de Nápoles, a máfia italiana, fazer o mau uso dos recursos públicos. Então, é nesse sentido que a importância de defender o Banco do Brasil, defender os funcionários e funcionárias do Banco do Brasil, é preservar esse ativo fundamental para a sociedade brasileira chamado Banco do Brasil. Portanto, não mexe no meu bebê. Agradecer as palavras do Cleiton, presidente do nosso sindicato aqui dos bancários de Brasília.